bom dia novamente, pessoal. Meu nome é Eduardo Gambardella, sou professor de Educação Física, formado pela Uniswan. Então, eu vou falar sobre o Core Training. E a primeira coisa que a gente vê na mente assim, quando a gente chega nas academias e o aluno tem algum problema de coluna, o aluno pratica algum esporte, o professor fala, você precisa fortalecer seu core. Faz lá 3 séries de 20 abdominais, faz lá prancha. Tá, mas e aí, o core é só isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o treinamento do core ele vai muito além do que um simples treinar os músculos abdominais, beleza? Até porque o core ele engloba muito mais coisa, beleza? Aqui tem uma pequena foto que a gente consegue ver que ele engloba tanto os músculos que envolvem o quadril, beleza? Quanto as articulações escápulo-torácicas. Então, a gente fazer apenas um movimento ou dois movimentos já caiu um pouco por terra. A gente pode dizer que o conceito do core ele é bem simples. O que é um core? O que o core tem que ser? O que é um core forte? Ele tem por finalidade prevenir movimento, beleza? Ou seja, ele tem que possuir três funções básicas, que é essas funções aqui que eu coloquei, que é a anti-extensão, antiflexão lateral e antirrotação, beleza? E por que que isso é bom? Os benefícios, eu botei 4 para a gente falar um pouco sobre, beleza? Que esse treinamento vai induzir. O primeiro é o aumento da coordenação intra e intermuscular. O segundo é a melhora da postura corporal. O terceiro, o aumento de força, não só da região central do corpo, beleza? Eu vou falar um pouco mais disso depois. E a prevenção de lesões, muito importante para quem pratica algum esporte, seja ele profissional, amador, recreacional, beleza? Então, primeiro a gente tem que falar sobre a coordenação intra e intermuscular, beleza? De forma bem simples, de forma bem rápida, o que é a coordenação intramuscular? Nesse caso, é a capacidade que o próprio músculo ele tem de recrutar simultaneamente mais unidades motoras, beleza? Lembrando que a unidade motora ela é formada por um neurônio motor, beleza? Que se liga a uma das fibras musculares, uma das placas motoras. A coordenação intermuscular, ela refere à ativação dos músculos agonistas, antagonistas e sinergistas durante o movimento. Então, um a gente tem mais a parte neural, o outro a gente vai coordenar mais a parte, vamos dizer assim, anatômica, a parte mais muscular mesmo. O segundo é a questão da postura corporal. Então, a gente vê quando a gente tem um core mais forte, né, mais estável, a gente tem a melhora dos padrões da postura, beleza? Preservando as curvaturas anatômicas da coluna. O aumento de força, beleza? Pensa aqui nessa foto. A gente tem um cara levantando aí 100 quilos ou mais de agachamento. E se ele tem um core fraco, beleza? Essa barra fazendo força para baixo, essa, essa falta de força no core, de estabilidade. Provavelmente essa barra viria para frente, ou ele faria uma grande flexão de tronco, beleza? Então, o core ele é de suma importância nos exercícios de peso. E a prevenção de lesão. Aqui a gente pode ver que eu separei duas fotos de dois esportes diferentes. O primeiro é o futebol mais tradicional, né, o inglês que a gente pratica aqui muito forte no Brasil. E aqui a gente tem a rotação, né, onde o jogador ele abaixa o centro de gravidade dele para mudar de direção. Então, pensa se a gente tivesse um core fraco aqui. Provavelmente, como a própria literatura diz, que uma articulação fraca ela vai sobrecarregar outra articulação, que pode ser a próxima de cima ou a de baixo. Então, provavelmente, a gente tem um core fraco, a gente também tem um joelho fraco e um tornozelo fraco, né? Que são nesses dois esportes. Pensa aqui também no futebol americano, que poderia sofrer maior tipo de lesão. Então, eu tenho um core fraco, eu vou sobrecarregar outras articulações. Nesses esportes a gente tem mudança de direção, a gente tem impacto, né? A gente tem esse impacto corporal,
provavelmente a gente teria um maior índice de lesão nesses dois esportes, que eu usei como exemplo. A partir daí, eu separei alguns exercícios. Então, o primeiro exercício que eu coloquei aqui para ilustrar é uma prancha bem simples. A gente vai trabalhar mais essa anti-extensão, beleza? Muito comum usada nas academias, beleza? Em centro de treinamento. Nesse caso, eu gravei lá no estúdio B12, que é o estúdio do qual eu faço parte, beleza? O outro exercício que eu coloquei como exemplo, a gente vê muito usando o rolo, né? Aquele rolozinho para fazer abdominal. Nesse caso, eu fiz algo mais fácil, um tipo de progressão do fácil, né? Para o aluno mais iniciante, para o mais intermediário, já que a gente tem componentes de movimento. Então, a gente tem que ter uma boa centralização aqui, uma boa força de core para sustentar esse quadril não descer, beleza? E é na bola de Pilates. O terceiro exercício eu coloquei, deixa eu passar aqui, feito. Eu botei a prancha lateral, beleza? Onde a gente vai prevenir essa antiflexão lateral de tronco, beleza? Pode ver aqui, onde a gente sai um pouco do chão e esses músculos abdominais, eles estão me sustentando para o meu quadril não cair, tranquilo. E aqui eu estou fazendo um outro exercício antiflexão de tronco, só que agora com um movimento. Estou gerando uma estabilidade, estou gerando uma troca de força entre os membros e o meu core tem que ficar sempre estável. A gente pode ver que eu seguro um kettlebell, né, um peso para gerar essa instabilidade, onde eu tenho que contrair todo o músculo que envolve minha cintura, nesse caso também minha cintura escapular, para manter esse tronco alinhado. Ok? Outro exercício é anti-rotação, beleza? Nesse caso, eu fiz uma estática, mas também poderia usar o movimento, trazendo minha mão, né? Trazendo o peso mais próximo de mim, aumentando e diminuindo essa amplitude do movimento, né? Aumentando e diminuindo o braço de resistência. Nesse caso, eu estou usando cross, a gente poderia usar um elástico, entre outras coisas. Então, pode ver que a tração está sendo gerada aqui de maneira lateral e eu tenho que contrair os meus músculos abdominais e da cintura escapular para o meu tronco não rodar, beleza? Então, é um ótimo exercício anti-rotacional e com isso a gente está trabalhando o core. Então, o que a literatura diz? Diz que além de treinar esses exercícios mais focados, né, e um plano só, a gente também tem que trabalhar multiplanar. No caso do multiplanar, eu separei um exercício só, beleza? Que nesse caso eu estou fazendo uma prancha lateral junto com uma remada. Então eu trabalho multiplanar. Eu trabalho tanto essa antiflexão lateral do tronco, como essa anti-rotação, beleza? Então, pode ver que eu estou suspenso na prancha lateral, tentando manter o meu tronco alinhado, beleza? Fazendo uma remada, ok? Então, eu estou gerando tanto essa força de cima para baixo, né, sobre o meu quadril, quanto de frente para trás. Então, trabalho anti-flexão lateral de tronco e anti-rotação de tronco. Beleza, galera? Então, esses são alguns exercícios que eu preparei para a gente falar sobre o core. E eu baseei esse meu estudo, beleza? Essa minha apresentação, em dois trabalhos, do qual o primeiro eu gosto muito para minha referência, que é esse livro aqui, do Michael Boyle, beleza? Que é o Avanço do Treinamento Funcional, para quem é da área de educação física, eu acho que quer trabalhar com o treinamento funcional, eu acho que é de suma importância, beleza? E um outro estudo que saiu, que é a implementação do treinamento de core dentro do treinamento de força para esporte. Então, também é um artigo muito interessante para a gente ler, a gente que às vezes treina
atletas amadores ou até de alta performance, ou simplesmente pessoas que querem melhorar sua postura corporal ou suas tarefas diárias. Tentei fazer algo bem curto, mas tentando falar tanto dos conceitos quanto as musculaturas que são exigidas, Uhum. os benefícios, né, desse treinamento e alguns É, e exercícios, né? exatamente. E o mais importante, né, pessoal? Porque, por exemplo, até quem fica uma coisa fácil de compreender, até para quem não é da área. Deixa eu ver se eu consigo botar. Tá. Então, pessoal, o que fica aí de recado? Até para quem não é da área, consegue compreender quais são os benefícios ali da atividade física, né? E a gente consegue perceber que o corpo humano ele é feito para o movimento, né? Ele é todo orientado para isso, e não para ficar parado. Só que quando a gente começa a se exercitar, começa a se mexer demais, a gente tem novos desafios, né? Então, quando a gente tem momentos ali bem parecidos do dia, né? Você levanta, faz as coisas, trabalha sentado, etc. e tal, você tem menos desafios. Então, é fácil de compreender essa coisa. Começamos a inserir, né? Implementar movimentações e novos desafios de movimentação. O que acontece? Nosso corpo tem que estar preparado para poder fazer esse equilíbrio, né? Então, provavelmente, o Eduardo vai me corrigir se eu estiver errado, o que ficou desse nosso estudo, desse estudo do Eduardo, foi que o corpo ele precisa de um contrabalanço, né? Oposição de tendência, né? Para poder manter o equilíbrio. E isso se dá a partir do core, bem treinado, bem estruturado. E esse assunto aí, com certeza, daria um dia inteiro falando, né, Dudu? Sim, sim, até porque se a gente pensar, por exemplo, quando a gente trabalha mais na academia, é difícil a gente pegar assim um atleta ou um tanto amador quanto profissional. Então, se você pensar assim, pô, mas vou treinar o core com um cara, você segurando uma bolsa de mercado de um lado, Sim, seu core não tem que totalmente. estar ativo Exatamente. para segurar, você segurando um Exatamente. peso, beleza? E aquela questão da gente observar também que na rotina é bom a gente sempre variar o lado, né? Esse negócio de Sim, colocar a bolsa de um lado só, colocar perfeito. Mudança postural, diversos tipos tudo de isso vai, um tudo ombro isso mais gera, ativado do que o outro, tudo isso às vezes gera um até graus desequilíbrio. de escoliose na coluna. Exatamente. Então, tipo assim, a gente trabalhar também para as funções diárias, por isso que eu gosto tanto desse tema que é o treinamento funcional, porque, cara, todo mundo carrega uma caixa na parte da frente, Claro, todo mundo agacha para pegar alguma coisa, todo mundo carrega alguma coisa num braço só, numa mão sem dúvida. só. Aqui eu só dei alguns exemplos, entendeu? Uhum. É, É isso aí. dá para Seria falar o muito dia mais. todo aí sobre isso. Exatamente. Aí esse exercício, então, seria, tipo, feito no aluno que estaria começando, né? A parte da musculação, por exemplo. É isso? Esses Vai, Dudu, exercícios manda que a ver. gente faz parado, né, estático, ele seria melhor para o aluno que está começando, beleza? Até porque ele não consegue controlar ainda o centro do corpo dele, o centro de gravidade dele. Então, você gerar algum tipo de, de estímulo diferente, assim, ou nesse caso com peso, ou com uma variação de força, pode ser difícil que ele faça. Então, uma prancha, eu acho que no começo seria o mais fácil, assim, para o iniciante. Aí a outra pergunta que eu ia fazer é porque eu já ouvi gente falando, né? Não foi nada de artigo nem científico, mas que, por exemplo, você andar. Tipo, eu ando até o BRT todo dia, da minha casa até o BRT. E isso não seria um exercício físico, entendeu? E aí eu fiquei meio assim, né? Mas agora com vocês falando, tipo, não tem um estímulo diferente, por isso não seria considerado um exercício físico, porque tem que ter estímulos diferentes, é isso? A Porque é primeira todo coisa, dia. ele tem que ser sistematizado, né? Você falar que uma caminhada assim até o BRT, cara, é uma atividade. Você vai É estar uma caminhando, atividade. você vai estar fazendo o movimento, mas não é sistematizado. Você não anda numa frequência, você anda e para atravessar a rua. Tudo Você isso pode fazer até interfere. aquilo todo dia, né? Pode até Né? vir a se tornar, mas sem planejamento, sem É, continuidade, se torna atividade. A gente já classifica como atividade, não é, como é. exercício, né?